Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal e dessa vez nós vamos estar falando e abordando sobre um tema que muita gente me pediu nos comentários e como eu falei e falo todos, os vídeos aí com vocês e em lives também. Eu e a minha equipe, a gente sempre vai estar lendo os comentários de cada vídeo, os positivos, os negativos, para que a gente sempre melhore, aperfeiçoe cada vez mais e traga um conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. E um comentário que a gente leu muitas vezes foi sobre candles. Edu, fala um pouquinho sobre candles, por que utiliza os candles, o que são os candles, os padrões de candles mais importantes que eu tenho que utilizar, como que eu interpreto e por que você utiliza e a gente deve utilizar os candles. Então foi através desses pedidos, para mim, tá? É aí uma das melhores formas de se estar analisando o mercado, Eu já utilizo há muito tempo, então por esse motivo resolvi então trazer para vocês um pouquinho, Obviamente que não dá tempo da gente abordar tudo em um vídeo aí, não sei nem quanto tempo vai ter, mas ficaria impossível da gente abordar todos os pontos sobre candles, Então, a gente vai abordar os principais temas aí sobre os candles. Então, vou estar utilizando, tá bom, o meu Paint aqui para a gente começar os nossos desenhos sobre candles, um guia onde não importa qual o seu nível dentro do mercado. Se você é iniciante, tá começando hoje, não tem ideia do que é um candle, ou se você já opera, mas mesmo assim ainda fica um pouco perdido, sobre os candles, pela quantidade de candles que tem, o tanto de nome de candles que existe, é justamente isso que a gente vai quebrar. Então resolvi fazer um passo a passo que nós vamos sair do zero, desde a pessoa que não tem experiência nenhuma sobre candles até aquela pessoa que já tem, mas também nem sabe, Isso é uma mulher grávida, isso é um bebê abandonado, para quem já sabe um pouquinho, são algumas nomenclaturas de padrões que absolutamente não servem para nada e não adianta você querer gravar o nome dos candles. Então, a primeira coisa que a gente deve ver, e vai estar passando por aqui é o que são candles sticks, pessoal? Então, candle stick nada mais é do que essa barrinha aí que a gente vê, representando no gráfico. Ela pode representar, tanto um dia quanto até um minuto, ou em algumas corretoras até alguns segundos, Essa barra aí pode estar representando pra gente. Então, quando a gente pega um gráfico e vê uma barrinha dessa, o que isso representa? Vamos lá, se for uma barra verde, a gente tem que esse preço aqui foi a abertura do mercado, ou seja, onde o preço abriu. Vamos dar um exemplo, R$10. Então no momento em que ele abriu, ele era só uma linha assim e ele estava custando R$10. Vendedor começou a aparecer, ou seja, veio caindo, chegou até 9,50, mais ou menos. Então esse candle, ele era o quê? Um candle vermelhinho aqui embaixo até certo momento. Comprador começou a aparecer novamente, veio empurrando o preço para cima, começou a se tornar verde e a gente teve ele chegando até, por exemplo, 12,50, mais ou menos, e o fechamento dele veio acontecer próximo dos R$12. Então significa que naquele dia, um candle abriu a 10, foi até 9,50, foi até 12,50 e acabou fechando próximo dos 12. Então eu quero parar e antes de explicar o próximo, e já mostrar aqui para vocês por que a gente utiliza então, e eu acredito que os candles aí, eles são tão importantes na vida de um trader, tá bom? Pela quantidade, anotem aí, pela quantidade de informações que ele traz. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Pela quantidade de falta um R aqui, ó. Pessoal, de novo, como sempre falo, o foco é o conteúdo, escrevo mais rápido sempre. O candle, ele foi criado há anos atrás, lá no mercado japonês, de arroz e tudo mais. Então ele traz uma quantidade muito grande, muito rica de informações. Olha só, ele tem um preço de abertura, ele tem o preço mínimo em que o mercado foi, ele tem o preço máximo em que o mercado foi naquele determinado momento de tempo e ele tem o preço máximo. Então ele tem o preço mínimo, abertura, fechamento e preço máximo. Além disso tudo, nesse cenário aqui que eu estou colocando para gente, o candle ele já está pronto, ele já está formado, ele já aconteceu. Mas acima disso tudo, que a gente consegue perceber aqui, o candle também, se ele é analisado enquanto ele está formando,
ele traz para a gente uma quantidade muito rica de informações, além dessas 4. Porque ele nos conta uma história. Ele vai nos contar o que aconteceu naquele dia. Ou seja, o mercado abriu, o comprador gostou, o comprador não gostou mais, entrou o vendedor voltou a gostar de novo, o vendedor, né, piorou, o comprador gostou muito e fechou o candle, então, nesse formato aqui. Não teve mínima, o preço mínimo dele foi desde o momento da abertura em que ele abriu, então a gente consegue ver um domínio muito forte do comprador naquele dia. Então, é muito importante, né, justamente a gente está utilizando e acompanhar, talvez, a formação do candle, porque ela nos conta ótimas histórias por esse motivo. Então, candles é a nossa decisão para estar analisando o mercado. Então, candle de alta, na grande maioria das vezes, tá? Eu, particularmente, sempre uso verde para o candle de alta e vermelho para o candle de baixa. A grande maioria também, mas algumas pessoas trocam as cores, utiliza preto e branco, vermelho e azul e rosa, amarelo. Isso aí você pode ficar à vontade. Eu tenho uma particularidade, uma facilidade, tá, em utilizar verde e vermelho aqui maior. Já um candle de baixa, ou seja, que representa força vendedora, o preço de abertura é no final da cor, o preço máximo é nessa última linhazinha, o preço de fechamento é na base da cor e o preço mínimo é nessa última região de sombra. Então vamos pegar aqui um candle aqui agora que tá, vamos ver algum candle aqui recém se formando, para a gente já começar a ficar um pouco mais familiarizado, né, com o quesito candles. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 5 minutos. O que representa um gráfico de 5 minutos? Um gráfico de 5 minutos representa aqui pra gente que cada barrinha dessa representa 5 minutos. Então esse candle tem 5 minutos, esse candle tem 5 minutos, esse candle tem 5 minutos, esse candle tem 5 minutos. Então vamos fazer uma leitura dos últimos minutos aqui em que a gente teve no nosso mini índice Brasil. Olha esse último candle. O mercado abriu nesse ponto, veio até aqui em cima, voltou novamente, vem até aqui embaixo, volta a subir e fecha. Então, dentro desse candle, traduzindo, o que a gente teve? Preço de abertura, mercado subiu, 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 parou de subir, caiu, 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 parou de cair, voltou a subir e fechou nesta região aqui. Fecha vermelho, porque o preço de fechamento ele é menor do que o preço de... Deixa eu até tirar um pouquinho do zoom. O preço é menor do que o preço de abertura. Esse outro também, olha o que aconteceu, ele abre e fecha no mesmo nível, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho e voltou novamente. Vamos pegar esse gigantesco, preço de abertura, mínima do candle, subiu muito forte, vem até aqui em cima, deixa uma sombrinha e fecha novamente. Então, normalmente, o próximo candle ele vai abrir aonde o candle anterior fechou. Olha só, fechou o candle vermelho, abertura do candle verde. Fechou o candle verde, abertura do candle vermelho. Fechou o candle vermelho, abertura do candle verde. Fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura. Normalmente ele tende a abrir, né, no mesmo ponto em que o candle anterior fechou. Então, entendendo aqui, né, basicamente o que são, né, os candles, a história que eles nos contam e como interpretar, tá, os nossos candles, é importante que você comece a aprender como é a leitura desses candles. Porque, vou abrir um parêntese, um erro muito grave que quem está começando e quem já começou comete é jogar no Google padrões de candles, candlesticks, e vi uma tonelada de nome de padrão. Doji, Morningstar, Shooting Star, martelo, martelo invertido. Aí depois vem os padrões. Ou seja, cada nome, né, cada candle tem um nome e cada junção de candles tem outro nome. Então teria Morningstar, Shooting Star, Doji, Doji invertido, martelo, martelo invertido, não sei o que, e uma porrada de nomes. Além disso, você ainda teria a junção de dois candles. Mulher grávida, bebê abandonado, bebê grávido, mulher abandonada, sei lá, engolfo de baixa, engolfo de alta. Pega isso tudo que você aprendeu, passa uma borracha nisso, apaga agora. Se você está aprendendo isso, já aproveita para apagar isso também, que eu vou simplificar muito a sua vida dentro do mercado, tá? Então vamos lá, como que deve ser a leitura aqui então dos nossos candles? Deixa eu fazer um desenho aqui pra gente. Deixa eu pegar isso aqui pra gente poder desenhar. Olha só, primeira coisa, a gente tem um candle de
alta. Vamos colocar este candle verde, né? Deixa eu pegar esse aqui preto, esse aqui verde. Pronto. Então a gente tem o nosso candle de alta aqui. O que isso aqui representa pra gente, né? A gente já aprendeu. Preço de abertura, não tem mínima, nesse caso aqui a mínima é a mesma. Preço de fechamento e nesse caso a gente tem um preço máximo do ativo. Então a gente consegue ver, né, nesse cenário aqui, nesse candle, uma rejeição da força vendedora, né, no topo do candle muito fraca, porque a gente só tem esse pedaço aqui, né, de rejeição, e a gente vê claramente um domínio da força compradora desde o momento da abertura do candle. Como é que a gente consegue, né, perceber isso? Vamos colocar aqui, ó. Então, compradores no controle da situação nesse determinado dia, nesse determinado minuto, nesse determinado instante, tá? E agora eu quero abrir um parênteses aqui para que você também entenda uma outra coisa. Candles, padrões de candles, nomes difíceis, nada disso, pessoal, pode ser analisado sozinho. Eu vou repetir isso depois, né? Quando a gente juntar tudo aí que eu vou começar a mostrar para vocês alguns exemplos de operações reais feitas por mim ou por alunos meus. Vou mostrar que isso tem que ser um conjunto. Então não é porque esse candle, né, ele tem aí, a gente consegue ver um domínio comprador, porque a rejeição vendedora dele na parte de cima é muito pequena. Não é porque isso aí está acontecendo que necessariamente ele vai subir, né? Claramente a gente consegue ver um domínio comprador, mas fora de posição, então candles, eles não podem ser analisados sozinhos. Como também áreas de valor, médias, também não podem ser analisadas sozinhas. Então tudo é uma junção das coisas. Candles em boas posições, médias com bons candles, suportes com bons candles, e aí sim, juntando tudo isso, se dá então, né, o cenário ideal, vamos falar desta forma. Também existe um outro tipo de candle, que é este candle aqui, ó, que é o candle em que ele tem um corpo, que ele tem uma sombra na parte de cima e que ele tem aqui então uma cor verde. O que significa isso, né? Claramente a gente consegue ver aqui que um candle deste modelo, ele está representando para a gente e está contando, né, a história, igual eu falei para vocês. A seguinte história está sendo contada. Compradores estavam ganhando, né? Compradores estavam aqui, ó. Isso aqui era tudo, vamos desenhar de verde. Compradores estavam ganhando esta batalha tranquilamente, mas de repente vendedor começa a atuar neste candle, significando então toda essa sombra para a gente uma rejeição forte de compradores. Compradores estavam caminhando, estava indo tudo bem, estava indo muito tudo tranquilo. Quando de repente, nesse preço aqui, vendedor começou a massacrar os compradores, então uma rejeição muito forte, e aí acaba deixando então uma quantidade, deixa eu escrever aqui para ficar mais, né, ficar mais fácil, uma quantidade de compradores fraca no controle. Porque a rejeição foi tão grande, aqui a gente tinha uma boa, aqui a gente já tem uma, né, pequena rejeição. Então é importante, pessoal, que a gente aprenda a determinar cada candle aí dentro do mercado. Vamos dar uma olhada novamente lá no nosso gráfico para ver se a gente, né, percebe alguma coisa aqui no nosso gráfico. Olha isso. Uma forte rejeição compradora, que é o que eu falei anteriormente. Sombra muito grande, corpo muito pequeno, quase sem cor nenhuma, o mercado vem e deixa essa queda. Na sequência, um candle, né, que nós já vamos falar dele também. Como que chama? Não dê nome aos candles, não dê nome aos candles. Entenda o que eu acabei de comentar aqui para vocês, ó. Compradores no controle, fraca rejeição. Forte rejeição, compradores perdendo o controle. É isso que você tem que entender basicamente.
Ah, Edu, isso chama martelo, né? O nome, você dá o nome que você quiser. Martelo, martelo invertido, martelo de cabeça para baixo, martelo Thor, martelo Edu, martelo fulano, o nome que você quiser. O importante é você entender que houve uma forte rejeição e você já vai entender para como que você vai poder utilizar então para uma possível tomada de decisão aí dentro do mercado. Na sequência, a gente vê um candle que nós já vamos falar dele e a gente vê um candle, ó, olha que maravilhoso isso. Um candle onde tem um domínio comprador gigantesco, uma fraca rejeição, que é igual quem no controle? Compradores no controle. Obviamente que você já não vai poder sair comprando simplesmente devido a um candle, lembra disso, tá? Toda a junção nós já vamos chegar. Então quando você pega toda essa força compradora, olha o que acontece na sequência. O mercado volta a cair um pouquinho e olha o que ele deixa bem nesse topo. Bem nesse topinho, olha o que você tem. Ah, eu sei o nome. De novo, não quero saber o nome. Forte rejeição compradora em uma região de topo, cor muito fraca e o mercado começa, então, a sua queda. Então, o que é importante a gente entender, né? Mais uma vez sobre os candles, entendido aqui como que vai ser a interpretação deles. A gente continua, então, na nossa leitura de candles dentro do mercado. Então, olha só, a gente tem um candle que tem um bom corpo, sombra em cima, sombra embaixo. A gente tem este candle aqui, sombra em cima, sombra embaixo. E a gente tem esse candle aqui, sombra embaixo e corpo, né, aqui em cima. Então, deixa eu pegar para colorir aqui novamente. O que está significando isso aqui para a gente, tá? Olha só, este candle ele tem sombras pequenas e corpo muito grande. Quando isso acontece, tá? Na grande maioria das vezes, isso a gente chama que são candles de poder, são candles poderosos, candles sem muita sombra e com muito corpo, tá? Porque é um domínio desde o início da abertura até o final do fechamento dessa barra, né? Corpo longo e sombras pequenas, domínio do início ao final. Candle poder. Candle de indecisão já é quando a gente tem sombra grande, né? Assim, relativamente quando comparado, vou dar esse toque para vocês, quando comparado com o corpo a gente tem sombras pequenas, médias e corpo pequeno. Isso significa que o mercado não sabe para onde ele está indo, porque se ele subiu até esse nível, caiu até esse nível, voltou a subir de novo, a gente não consegue ver um domínio. Por mais que ele seja um candle verde, você nunca pode cometer o erro de falar, pô, Edu, isso é um candle comprador. Não, isto não é um candle comprador. Tá? Isso é um candle de indecisão, o mercado não sabe para onde ele está indo, muito menos para que lado ele vai. E quando a gente vem mais um pouco, a gente tem um candle com sombra grande e corpo pequeno. O que isso significa? Um candle com fortíssima rejeição vendedora nesse cenário, porque ele estava caindo, ele voltou a subir de novo. Então, o que deixa essa sombra é a pressão compradora entrando. E o que isso significa? Rejeição vendedora, candle de poder também. E, obviamente, se isso aqui fosse de cabeça para baixo, né, não precisa ser um gênio do mercado para que a gente faça alguns desenhos aqui que vocês entendam que para baixo seria vermelho, um candle com sombras pequenas, né, um candle de indecisão com sombras pequenas, corpo pequeno, ou sombras médias e corpo pequeno. Então, todas as vezes que a gente tiver um candle com sombras pequenas, médias e corpo pequeno, médio, né, pequeno, será um candle de indecisão, onde poucas vezes a gente até usa para tomada de decisão, tá? Mas são raros casos. Na grande maioria das vezes eu gosto de usar esse tipo de candle aí, talvez por uma saída de posição. Imagina que o mercado está indo ao meu favor, estou comprado, está indo tudo lindo e de repente ele começa a perder a força me mostrando nos candles pequenos. Eu uso então para minha saída de posição.
E já esse candle aqui de rejeição, né? Também é um candle poderoso porque ele rejeita os vendedores e entra. E se ele fosse, aí que eu quero trazer aqui uma observação para vocês. Se esse candle aqui, ele fosse, no caso, vermelho, né? No caso aqui, vermelho, ele também seria um candle poderoso. Por quê? Porque, novamente, a rejeição é muito grande, porque a gente tem uma sombra na parte de baixo enorme. Então, deixa eu pegar uma publicação aqui que eu fiz no meu Instagram e para mostrar para vocês quais são os 10 principais candles que vocês sempre têm de estar prestando atenção aqui dentro do mercado. Esses são os 10, né? Na verdade, os 12 principais candles que você sempre deve prestar mais atenção dentro do mercado. Vamos analisar cada um aqui friamente. Vamos até dar um zoom. Vamos a um. Olha o primeiro candle. Corpo grande e sombras ou muito pequenas ou sombras inexistentes. Mais compradores. Domínio comprador do início ao final do candle. O segundo maior comprador que a gente tem é o que rejeita a quantidade muito grande de vendedor. Sombra muito grande, corpo pequeno, sombra na parte inferior. Por que eu estou falando isso? Porque se a sombra fosse aqui em cima também, ó, mais ou menos esse candle aqui do lado, a gente teria sombras grandes e corpo pequeno. E quando eu falo sombra, é porque ela é só uma sombra para algum dos lados e não para os dois lados. Porque se for para os dois lados, novamente a gente cai em indecisão dentro do mercado. Candle de indecisão já começa a perder a força. Ó, você vê que esses dois aqui são os mais queridos do mercado. Muita indecisão nesses dois e aqui já começa a ficar pouca força, né? São candles com menos forças compradoras. Por quê? Porque a rejeição compradoras nesses candles, elas são muito grandes. Então, o que a gente tem? Ele até estava subindo, mas foi tanto comprador eliminado que ele acabou sendo rejeitado, coitado. Então não é porque ele é verde que ele é um bom candle comprador, não. Porque a gente tem uma sombra na parte superior dele que incomoda a nossa tomada de decisão, que incomoda os nossos pensamentos dentro do mercado. E aí quando a gente passa por outro... Edu, com nome, não dê nome, volto a repetir, nunca dê nome aos candles. E mais vendedores, corpo grande, sombras pequenas, sombra superior grande, corpo pequeno, porque se a sombra superior, né, for em cima e o candle verde, a gente já vê que aqui acontece a transição entre esses candles. Ó. Esses três são muito parecidos. Sombra superior, rejeição muito forte de vendedor. Então, um momento muito bom para a gente começar aí a ter um possível start vendedor. Novamente, candles de indecisão devido ao tamanho das sombras. Quando, aí aqui vai uma dica, sempre compare, né, corpo do candle, sombras do candle. Isso é importantíssimo. E não deixe de comparar sombras comparadas com o tamanho do corpo do candle. Porque às vezes você pensa assim, Edu, sombra grande é bom? Não sei. Qual o tamanho do candle? Porque imagina você fala, nossa, Edu, olha que sombra grande. Não sei e se o corpo for deste tamanho. Esta sombra comparada, né, com este tamanho, deixa eu desenhar do outro lado ali, porque senão eu vou ficar na frente, né? Aqui, ó, candle enorme, né, com sombra, pô, mas comparado, esta sombra comparada com este corpo, ela está pequena. Logo, candle de força compradora. Do mesmo jeito, vamos lá desenhar uma outra coisa, do sombra embaixo. Ótimo. Qual o tamanho do corpo? Não sei. É um corpo assim. Tudo bem. Então, uma boa sombra comparada com o corpo, né? Agora, se a gente pega uma sombra desse modelo e um corpo deste tamanho, sombra muito grande em cima, sombra muito grande embaixo, um corpo pequeno, novamente indecisão. Então esses aqui são 6 principais candles compradores que a gente tem, sendo estes 4 o filé mignon dos candles, sendo estes 4 os candles intermediários, muito utilizado para saída e sim, algumas vezes utilizado para entrada, e estes últimos 4 candles aqui, então, raramente utilizado para comprar, muito utilizado para vender, pouco utilizado para vender, muito utilizado para comprar. Porque o próprio nome já diz, ó, se tem poucos vendedores, significa que tem muitos compradores. Então esse candle aqui, ele até se encaixaria aqui tranquilamente, ó.
sem problema algum, logo na sequência deste outro candle aqui. Então, quando eu falo, né, como que a gente então vai utilizar isso aí que vocês acabaram de aprender, o que é um candle dentro da nossa operação? Você vai utilizar isso aí da seguinte forma, tá? Candle nunca se usa solto, é uma junção de pontos. Então, a primeira coisa, você vai precisar de áreas, né? Primeiro você vai precisar detectar aqui qual a tendência o mercado está trabalhando, se está uma tendência de alta, se está uma tendência de queda ou se o mercado está lateralizado, para que você já saiba qual decisão tomar. Vai procurar por uma coisa muito importante, que são áreas de valor. Áreas de valor dentro do mercado. Suporte, resistência, suportes dinâmicos, resistências dinâmicas, pontos de interesse de grandes players. E aí depois, aí sim, você vai preocupar com o seu, né, ponto, vamos botar um PE aqui, o seu ponto de entrada, que aí sim seria o gatilho da sua operação dentro do mercado. Então quero mostrar para vocês algumas operações e alguns exemplos de operações feitas, né, por mim, por os meus alunos, para que vocês entendam o que eu quero mostrar. Vamos dar uma olhada então nesse exemplo. Olha isso, claramente a gente consegue ver uma tendência de alta, o mercado subindo muito forte. A gente começa a perceber que ele vem encontrar um nível de resistência que ele tinha aqui anteriormente, onde ele já tinha segurado nesses mesmos níveis aqui no passado. Só que ainda estava faltando uma coisa. Olha o que estava acontecendo aqui nesse cenário. Eu tenho um candle com um bom corpo comparado com a sombra, então não tem uma rejeição tão forte assim, eu tenho uma rejeição média. O que eu precisaria aí agora para pensar em uma possível venda? Mesmo sabendo às vezes que a tendência de alta seria uma operação contra a nossa tendência. O que eu precisaria aqui agora era ou um candle de boa força vendedora ou um candle de rejeição de força compradora muito grande. Então, quando a gente passa mais um pouco, ó, Edu, o que você acha deste candle aí nessa região? Ele é um candle médio. E é aí que várias pessoas morrem. Por que morrem? Porque olha o tamanho da sombra, olha o tamanho do corpo. Não teve uma rejeição tão forte assim da força, né, total. Porque aconteceu compradores, tem rejeição vendedora, tem venda. Então nós estamos meio que numa batalha. Nós temos os compradores, nós temos essa rejeição de vendedores e nós temos esses vendedores que são mais ou menos do mesmo tamanho. Por isso que eu falei que é importante comparar um com o outro. Não faríamos nada. Opa! Pulo do gato. Por que pulo do gato? Olha o que aconteceu agora. A gente sabe que tem a tendência de alta, a gente sabe que a gente tem uma região de valor que pode empurrar o mercado para baixo, né? Claramente a gente consegue ver, e agora sim chegou o terceiro item. Por isso que candles, eu falei lá no início, eles nunca devem ser analisados soltos. Candles, é sempre importante que você analise o contexto destes candles para que você entenda, né? Então, numa região de resistência, o que a gente tem aqui? Sombra comparada com corpo. Fortíssima a rejeição dessa região. O quê? Fortíssima região dessa região de resistência, onde a gente sabe que o mercado pode parar de subir e começar a cair. A gente tem um candle rejeitando esse cenário. Olha o que vem na sequência. Acontece uma queda maravilhosa até o momento, né, em que entra aqui, ó, candles de incerteza, momento de largar então a nossa operação. Mas olha como às vezes um candle vermelho, que se você fosse analisar ele sozinho, sem comparação com a sombra, você poderia cometer este erro aqui de pensar, nossa, eu vou vender, Edu, e vou colocar meu stop loss aqui em cima. Por que você cometendo o erro? Porque a sombra é muito grande comparada com o corpo, elas têm o mesmo tamanho. Então isso não é um bom momento. Um bom momento é quando a gente tem a certeza, quando a gente consegue ver uma boa rejeição ou uma boa continuação de um movimento. Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó, que eu até estou posicionado, né, que a nossa turma até está posicionada aqui, que é uma operação um pouco mais longo prazo. Cada barra desta aqui, ó, está representando um dia aqui pra gente. Então a gente começou a ver uma queda aqui em VEG3 no caso, tá? Olha como fecha esse candle na semana passada. Olha como que fecha um candle muito bonito, né? Comparando, primeiro, que os anteriores eram vermelhos, a tendência claramente aqui em VEG3 era de alta.
ele se aproxima de uma região de valor, ele volta a subir novamente, ó, e comparando sombra com o tamanho do corpo, nós temos um domínio comprador. Por este motivo, a turminha já está comprada aqui na região do 6420. Linda operação, talvez buscando o topo. E tem outra contratendência também, que é o caso aqui de IRBR, ó. Olha IRBR, o que é que deixou aqui pra gente nos últimos dias, né, e semanas. Olha isso. IRBR tinha uma região de suporte. A gente teve um suporte que foi perdido. Então, ele poderia vir fazer novas mínimas nessas regiões aqui embaixo. Então, quando eu dou o zoom, né, quando eu dou o zoom aqui, ó, no gráfico, olha o que aconteceu. Depois de uma queda muito forte, entrando em regiões boas para compra, porque é quando ele perde o fundo anterior, né, uma operação também contra a tendência, olha o candle que começou a me dar uma certa segurança para pensar nessa possível comprinha. Candle verde maravilhoso. Então tá vendo que o candle ele é sempre o último da nossa análise? A gente nunca começa analisando um candle solto, pega um candle sem pé nem cabeça e fala, olha, um candle vendedor. Olha, uma mulher grávida. Olha, um bebê abandonado. Não quero, olha, um butterfly. Não quero saber disso. O candle é sempre o último, tá? Ó, queda, rompendo o suporte, ficando melhor para compra. Então, olha só. Vou comprar aqui? Jamais, porque está vermelho. Vou comprar aqui domínio vendedor, indecisão, domínio vendedor, indecisão, indecisão, domínio vendedor, domínio vendedor. Então eu posso esperar um pouquinho, eu não preciso ficar tentando acertar o fundo. O que eu faço? Espero compradores aparecer. Agora que apareceu, isso é o gráfico de um dia, tá? Isso aqui está representando um dia para a gente aqui, ó. Cada barrinha dessa é um dia. Edu, olha que lindo, maravilhoso, ótima posição, ótima região, ótimo candle. O momento então da compra, eu acabei pegando no próximo dia e estamos surfando aí 30% de alta em IRBR sem calor, porque quando você entra no momento certo. Imagina quem comprou aqui acreditando, está segurando toda essa bucha e agora está ganhando, lucrando menos, né? O nosso caso, a gente já compra com ele voltando e só surfa a subida. Ah, Edu, mas e esse candle aqui que não adiantou muito? Olha que candle maravilhoso, olha que candle lindo, olha que candle verde bonito, mostrando o domínio de compradores. Mas como eu falei, não analise os candles soltos. Primeira coisa, tendência. Segunda coisa, área de valor. E por último, entrada, que aí sim seria o seu candle confirmando este ponto, tá? Faça essa junção, não deixe que seja sem pé nem cabeça. Temos mais uma outra operação aqui, ó, que foi feita por nós, que foi isso aqui, ó. Olha que lindo. Tinha uma região de suporte nesse ponto, o mercado volta, 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 volta. Ó, queda. Vamos dar o zoom neste candle aqui para vocês entenderem novamente. Corpo comparado com sombra, mesmo tamanho. Não tem vitória. Não tem rejeição muito grande de vendedores, muito pelo contrário, tem um empate. Quando você passa mais um candle, compara de novo. Então olha a maldade, este não era uma boa compra. Este já melhorou. Corpo pequeno, sombra quase 2 vezes maior, sombra gigante, batendo o olho dá para ver isso claramente. Agora sim ficou uma boa região. Eu tenho suporte, eu tenho área de valor e eu tenho meu candle de rejeição de vendedores muito bom em uma bela região. Posso pensar então o quê? Uma possível compra e aí sim começa a vir ao nosso favor. Então se vocês aprenderem a dominar, vamos voltar aqui, recapitulando tudo então sobre rapidinho os nossos candles. Um candle de alta, preço de abertura mínima, fechamento máxima, candle de preço de abertura máximo, fechamento mínimo, aqui está máximo, mas é mínimo, né? Preço mínimo. Então, a quantidade de informações que um candle traz é o mais importante. É importante a gente prestar atenção no tamanho das sombras em comparação com o tamanho do corpo e lembrar que a gente tem então estes 6 principais candles aqui pra gente. Os 4 principais para pensar em compras, os 2 principais para pensar em vendas, os 4 aqui, todos eles de indecisão, e os últimos 4 aqui mostrando força contrária, né? Compradora, no caso vendedora, vendedora, compradora, compradora. Estes são os 6 principais candles. Se você aprender
fazer esta junção que eu acabei de falar com vocês e não ficar preocupado somente com o candle e juntar tendência mais área de valor mais candles, você tem um arsenal semi-completo na sua mão para que você possa tomar as melhores decisões e ainda assim estar, na maioria das vezes, do lado certo dentro do mercado. Porque por trás dos candles, o que a gente tem? Por trás dos candles, a gente tem reflexos humanos, né? Como eu falei lá no início. Então espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, né? Que você tenha aproveitado, que você tenha entendido por que a gente utiliza os candles, né? A importância dos candles, e aí a gente se vê então no nosso próximo vídeo.